Ele fez milhões de crianças rirem na TV. Mas em dezembro de 2025, foi encontrado cavando a terra com as próprias mãos, sujo, faminto e completamente desconectado da realidade. Existe uma geração inteira que guarda memórias felizes ao lado de um garoto brilhante de um programa infantil. Mas hoje, esse mesmo garoto é um homem invisível, vagando pelas ruas da Califórnia, recusando toda e qualquer ajuda. Essa não é só a história de um ator esquecido. É um retrato cruel do que acontece quando fama precoce encontra doenças mentais graves, em um sistema que simplesmente não pode forçar ninguém a se salvar. Como alguém tão promissor chegou a esse ponto? O que a indústria esconde quando os holofotes se apagam? E por que, mesmo com a família, amigos e fãs tentando resgatá-lo, ele continua dizendo não? Antes de responder, precisamos voltar no tempo, porque essa história começa muito antes do vídeo que chocou o mundo. Tyler Curtis Mendes nasceu em 6 de setembro de 1989, no Arizona. Filho de Joseph Mendes Jr. e Paula Moisio, ele cresceu como um garoto comum, sem glamour, sem holofotes. Apenas mais uma criança americana com sonhos maiores que a realidade ao seu redor. Tudo mudou quando sua família se mudou para Los Angeles. Aos 15 anos, Tyler foi descoberto pela Pro Scout, uma agência de talentos que prometia transformar adolescentes em estrelas. E funcionou. Em 2004, ele conseguiu seu primeiro papel como ator. Martin Querley, em Ned's The Classified School Survival Guide. O programa era uma comédia leve sobre sobrevivência no ensino médio. Tyler interpretava Martin, o garoto falante, inteligente, cheio de energia. Durante 3 temporadas, de 2004 a 2007, ele apareceu em 33 episódios, fazendo milhões de crianças rirem. Ao lado de Devon Werkheiser e Danielle Curtis Lee, ele se tornou parte de uma geração inteira de memórias da infância. Mas por trás das câmeras, algo estava errado. Enquanto seus colegas de elenco seguiam para outros projetos, Tyler parecia desaparecer. Em 2007, ele apareceu em um filme independente de James Franco, Good Time Max, interpretando uma versão jovem de um personagem. Foi seu último trabalho relevante em Hollywood. Depois disso, silêncio. Nada de novos papéis. Nada de entrevistas. Nada de red carpets. Tyler Chase simplesmente sumiu do radar de Hollywood. E durante anos, ninguém perguntou por quê. O que o mundo não sabia é que, em 2015, Tyler foi diagnosticado com transtorno bipolar e esquizofrenia. 2 condições devastadoras que exigem tratamento médico constante, medicação rigorosa e acompanhamento psiquiátrico. Mas Tyler era jovem, confuso, e a indústria do entretenimento não estava nem um pouco interessada em ajudá-lo. Ele tentou expressar sua dor. Em 2014, publicou um poema chamado Bipolar em seu canal do YouTube, falando abertamente sobre isolamento, solidão e a batalha mental que travava todos os dias. Poucos prestaram atenção. Em 2020, publicou 2 livros sob o pseudônimo Shrine Tyler, tentando reconstruir uma identidade que Hollywood havia destruído. Mas a doença mental não espera. E o vício chegou logo depois. Segundo seu pai, Joseph Mendes Jr., Tyler começou a usar drogas para silenciar as vozes da esquizofrenia, para acalmar os altos e baixos do transtorno bipolar. E assim, lentamente, o garoto que fez milhões rirem foi desaparecendo, substituído por um homem que a própria família não conseguia mais alcançar. Por mais de uma década, a família lutou. Internações, tentativas de reabilitação, súplicas para que ele tomasse os remédios. Mas Tyler sempre recusava. Parava o tratamento, voltava para as drogas, e cada recaída o empurrava mais fundo para o abismo. Em 2021,
Ele entrou em uma clínica de reabilitação na Geórgia. Houve progresso. Houve esperança. Mas meses depois, ele escolheu parar com a medicação. E tudo desmoronou novamente. Em setembro de 2025, uma influenciadora chamada Let Hall Ali estava andando pelas ruas de Riverside, Califórnia, quando viu um homem sentado na calçada, roupas rasgadas, cabelo desgrenhado, segurando as próprias calças para que não caíssem. Ela se aproximou com a câmera ligada. "Você não era do Disney Channel?" ela perguntou. O homem ergueu o rosto. "Nickelodeon", ele respondeu baixinho. "Que programa mesmo?" "Ned's Declassified School Survival Guide." Era Tyler Chase. Mas ele estava irreconhecível. O garoto sorridente da TV havia sido substituído por um homem de 36 anos vivendo nas ruas, consumido por anos de doença mental e vício não tratados. O vídeo viralizou em horas. Milhões de visualizações. Comentários devastados de fãs que cresceram assistindo o programa. "Isso é de partir o coração", escreveu um. "A indústria destrói crianças", disse outro. E a pergunta ecoava em todos os lugares. Como isso aconteceu? Comovidos, fãs criaram uma campanha no GoFundMe para ajudar Tyler com comida, roupas, necessidades básicas. Em poucos dias, mais de $1.200 foram arrecadados. Parecia o começo de um resgate. Mas então, algo inesperado aconteceu. A mãe de Tyler, Paula Moisio, fechou a campanha. Sua mensagem foi curta e brutal. Tyler precisa de atenção médica, não dinheiro. Mas ele recusa. Ela continuou. "Eu agradeço o esforço de vocês, mas dinheiro não seria benéfico para ele. Eu já dei vários telefones para ele, mas ele perde em 1 ou 2 dias. Ele não consegue gerenciar dinheiro para os próprios remédios." A verdade doía mais que qualquer imagem. Tyler não estava nas ruas por falta de recursos. Ele estava lá porque recusava ajuda. Seu pai, Joseph Mendes Jr., confirmou os detalhes com a imprensa. Por mais de uma década, a família buscou opções de tratamento para Tyler, incluindo suporte para uso de substâncias e cuidados de saúde mental. Ele revelou. Além do vício, Tyler foi diagnosticado com transtorno bipolar e esquizofrenia, que exigem tratamento médico consistente. Mas Tyler, preso em sua própria mente fragmentada, continuava dizendo não. E cada recusa o empurrava mais fundo para o abismo das ruas da Califórnia. Em 21 de dezembro de 2025, apenas dias antes do Natal, um novo vídeo de Tyler Chase viralizou. Desta vez, o Daily Mail o encontrou atrás de uma loja 7-Eleven em Riverside, cavando na sujeira com as mãos sujas, rosnando para o céu, completamente desconectado da realidade. Quando os repórteres tentaram conversar com ele, Tyler recusou comida. Em vez disso, pediu: "Vocês têm um baseado? Um bong? Vocês fumam maconha?" Ele estava coberto de terra, as unhas escuras de sujeira, as roupas em frangalhos, marcas e cortes nas mãos. Mas ele insistia que estava bem. "Eu não me considero sem teto no momento", disse ele. "Eu fico por aqui localmente. Minha mãe está aqui. Muitas pessoas boas me ajudam." Tyler então listou os medicamentos que toma: Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin, Zoloft. Todos prescritos por um psiquiatra, segundo ele. Mas quando perguntaram se tinha alguma condição mental diagnosticada, ele negou. A esquizofrenia não permite que ele enxergue a própria doença. Enquanto isso, a polícia de Riverside confirmou que conhece Tyler muito bem. O oficial Ryan Railsback revelou que interagem com ele pelo menos uma vez por semana. "Nossa equipe de engajamento de segurança pública oferece constantemente uma variedade de recursos", ele disse, incluindo assistência com abrigo temporário, tratamento para vícios e serviços de saúde mental. Mas Tyler recusa tudo. Toda semana, todas as ofertas. Os registros judiciais de Riverside
mostram que ele acumula 12 processos criminais desde 2023, a maioria por furto em lojas e posse de substâncias. Mas a polícia esclareceu: Taylor não é procurado por nenhum crime. Ele não é perigoso. Ele é apenas um homem doente que não aceita tratamento. E aqui está o cerne da tragédia. Nos Estados Unidos, você não pode forçar um adulto a aceitar ajuda, mesmo que ele esteja claramente doente, mesmo que a família implore, mesmo que ex-colegas de trabalho ofereçam clínicas de reabilitação gratuitas. Se Taylor disser não, ninguém pode fazer nada. Shaun Weiss, ator de Mighty Ducks que também superou vícios severos, ofereceu uma vaga em uma clínica de desintoxicação. Temos um lugar para ele receber tratamento de longo prazo, Weiss anunciou nas redes sociais. Tudo o que precisamos é encontrá-lo. Mas encontrar Taylor nunca foi o problema. O problema sempre foi convencê-lo a querer ser salvo. E até agora, em dezembro de 2025, enquanto o mundo observa horrorizado, ele continua dizendo não. Em 23 de dezembro de 2025, 2 dias antes do Natal, Daniel Curtis Lee, que interpretou Cookie em Ned's Declassified, fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Ele procurou Taylor nas ruas de Riverside. Eu só queria dar uma atualização para vocês, Daniel disse em um vídeo no Instagram. Shaun Weiss e sua equipe tentaram interná-lo em um hospital ontem à noite. Eu pensei que tinha funcionado. O pai dele me disse que funcionou, mas ele desistiu. Daniel não desistiu. Ele encontrou Taylor, levou-o para comer pizza e conseguiu um quarto de hotel para ele passar o Natal. No vídeo, os dois aparecem juntos. Um reencontro emocional depois de quase 20 anos desde o fim do programa. Daniel também colocou Taylor em uma chamada de vídeo com Devon Werkheiser, o protagonista da série. Devon, visivelmente emocionado, tentou convencer o antigo amigo a aceitar ajuda. Mais tarde, Devon falou com a imprensa. Taylor era um garoto sensível, doce e gentil. Ele disse: "É de partir o coração vê-lo assim." Ele continuou: "Qualquer um que já lidou com vício severo e problemas profundos de saúde mental sabe que é uma situação incrivelmente desafiadora quando a pessoa não quer ajuda." Na véspera de Natal, fãs encontraram Taylor novamente nas ruas, sob chuva fria. Desta vez, trouxeram roupas quentes, cobertores, comida. Ele aceitou com um sorriso frágil. Mas quando o sol nasceu no dia 25, Taylor havia abandonado o hotel e voltado para as ruas. Hoje, em dezembro de 2025, Taylor Chase ainda vive nas ruas de Riverside. Seu pai continua orando por um milagre. Sua mãe continua a poucos quilômetros de distância. Impotente. Seus antigos colegas de elenco continuam oferecendo ajuda que ele continua recusando. Esta não é uma história com final feliz. Não ainda. Talvez nunca. Porque a verdade brutal é esta. Você pode ter toda a fama do mundo aos 15 anos e ainda acabar invisível aos 36. Você pode ter família amorosa, amigos preocupados, fãs dispostos a ajudar e ainda escolher as ruas em vez do tratamento. Taylor Chase não é um caso isolado. É um sintoma de uma indústria que consome crianças e cospe adultos quebrados, de um sistema de saúde mental que não pode forçar tratamento, de uma sociedade que assiste, filma, viraliza, mas raramente salva. A história de Taylor não terminou. Ela ainda está sendo escrita, nas ruas frias da Califórnia, sob o olhar de câmeras de celular, entre recusas e recaídas. E a única pergunta que importa agora é: quando ele finalmente disser sim, ainda haverá tempo? Se esta história tocou você, deixe um like, compartilhe, comente e lembre-se, por trás de cada estrela mirim esquecida, existe um ser humano lutando contra demônios que as câmeras nunca filmaram.